Paulo e Paulinha, eu vou abrir esse bloco com você, querida. Você que entende absolutamente tudo do mundo das celebridades internacionais. Imagino que boa parte da nossa audiência conheça a americana Ellen DeGeneres, que é uma das mais celebradas apresentadoras de TV deste planeta, né? Olha a foto dela aí já aparecendo no nosso telão. A Ellen já entrevistou tudo que é personalidade, gente. Já apresentou Oscar, Grammy, Emmy, enfim. É um totem, verdadeiro totem do mundo artístico. Esse totem, Paulinha, tá balançado? Pois é. E a Ellen que é símbolo de representatividade também, né? Ela é uma mulher lésbica que fala abertamente do seu relacionamento, então ela também tem esse lugar de representatividade e diversidade. E o próprio programa da Ellen é um programa que sempre exalta as coisas positivas, às vezes até jogado meio assistencialista, sabe? Aquele que dá aqueles grandes prêmios para alguém que está passando por uma dificuldade ou para alguém que, enfim, merece, que, enfim, está precisando. Então, em teoria, o Ellen DeGeneres Show seria uma grande alegria, né? Um raio de luz ali na TV nos Estados Unidos. Mas parece que atrás das câmeras não é bem assim, gente. Desde julho, uma série de denúncias têm sido feitas, denúncias de ex-funcionários e de funcionários na ativa do programa da Ellen. E são denúncias muito sérias. Aliás, até me lembrou um pouco a série The Morning Show. Então, tem ali denúncias de ambiente tóxico. Dentro disso, racismo, assédio moral, assédio sexual seria uma conduta sexual totalmente equivocada de alguns dos diretores e sempre com esse pessoal da diretoria mesmo, 3 diretores executivos, também o roteirista-chefe acusado de conduta sexual inapropriada. Então, por exemplo, pedir sexo oral durante festa da empresa, colocar a mão no órgão genital de um funcionário na frente dos outros, piadas e colocações completamente fora do que seria aceito no ambiente de trabalho, um pouco mascarado com uma história de assim, não, mas é o jeito dele, ele é irônico, ele é desse jeito, né? Enfim, são muitas as denúncias, são denúncias realmente ali detalhadas e até o canal agora abriu investigação para entender se ali existe mesmo esse ambiente tóxico. Existiu, porque tem denúncia de 2003, então são muitas. E aí todo mundo se pergunta, será que a Ellen sabia disso? Será que ela tinha conhecimento? Muitos dos denunciantes dizem que talvez não, porque ela não participava ativamente da produção do programa. Era a grande estrela, né? Chegava ali, enfim, tratava mais com esses produtores que, inclusive, são os acusados aí de terem essas atitudes inaceitáveis. Então, ela foi lá, ela pediu desculpas, claro, que aos funcionários, mas explicou que ela não tem tanto contato assim e que talvez tenha fugido do que ela entende como um ambiente seguro. Ela disse, eu estou comprometida a assegurar que isso não vai acontecer novamente. Mas muitos funcionários também dizem, poxa, mas o programa leva o nome dela, ela não se interessa em saber como é que os funcionários estão sendo tratados. Há uma grande polêmica aí em relação a isso, então realmente resvalou para Ellen DeGeneres, né? Não virou só uma coisa da estrutura do programa, resvalou um pouco para ela, apesar dela ter pedido essas desculpas aqui e dito que não sabia. Isso chegou a levantar-se a hipótese dela sair, de não existir mais o programa dela, né? Isso foi refutado pelos produtores, ela vai começar a gravar agora novos episódios. Me parece que vai ser mantido o programa, agora a gente precisa ver se com algum dano ou não. Claro que todos os envolvidos na acusação negam, dizem que se mostram surpresos com essas narrativas, que não esperavam, que não é isso que eles estão lá para fazer. Mas agora a gente vai ter essa apuração oficial do canal para entender melhor, né, se eles estavam ou não cientes desse tipo de comportamento ou se realmente ali a gente tinha um ambiente tóxico para todos esses funcionários, mais de 30 funcionários denunciantes. Várias personalidades saíram em defesa da Ellen DeGeneres, uma delas o Kevin Hart. O Kevin Hart, a gente já falou dele aqui. Lembra? Ele ia apresentar o Oscar e aí ele também sofreu ali uma grande pressão na internet por algumas piadas que ele tinha feito, piadas que foram consideradas homofóbicas, se eu não me engano. Então ele saiu, postou uma foto com a Ellen e aí ele aproveitou para falar sobre essa cultura do cancelamento e como a internet se tornou um mundo louco de negatividade, ele escreveu. Aí ele disse assim, estar ansioso para o futuro onde voltaremos a amar um ao outro e que esse ódio tem que parar.
Ele aproveitou para dizer que todas as experiências dele dentro do programa foram muito boas e que ele conhece a Ellen há muito tempo e que por isso ele está lá para falar por ela e não desqualificar, né, o testemunho aí das pessoas que vieram à frente para dizer o que acontecia por lá. Diane Keaton também se pronunciou. A cantora Katy Perry fez uma série de tweets também em apoio a Ellen DeGeneres. Ela falou, eu sei que não posso falar pela experiência de ninguém além da minha, mas quero reconhecer que só tive sugestões positivas do meu tempo com a Ellen no The Ellen Show. Eu acho que todos nós testemunhamos a luta contínua da Ellen pela igualdade que ela trouxe para o mundo através da sua plataforma há décadas, enviando amor e um abraço amigo para Ellen DeGeneres. E aí fica a pergunta, será que ela sabia? Será que isso vai se resvalar? Será que todos os programas têm um bastidor tóxico? Será que a Arcon nos maltrata secretamente no grupo do WhatsApp? Não sei. Um dia será revelado, Paulinho. Um dia a casa cai, pode ter certeza. Adriles, e aí, hein? Olha, eu vou ser sincero, eu já assisti alguns programas da Ellen, sempre gostei dela, me surpreende essa notícia. Olha, ela é simpática, né? Não me surpreende o fato de haver uma cultura de extremamente sensível. Por um lado é bom, eu acho que é bom que todo ambiente de poder é um ambiente, em alguma medida, tóxico. Qualquer empresa, porque quando a pessoa exerce o poder, de alguma forma ela pode causar uma microagressão, algum tipo de ofensa, algum tipo de desrespeito pelo tom de voz, pela voz de comando, pelo tom incisivo, por uma piada mal digerida. Mas aí a questão que se coloca ela foi realmente desrespeitosa ou a pessoa que se sentiu desrespeitada tá com a hipersensibilidade aflorada. E aí cria-se uma questão mais complexa ainda. A gente vive num mundo de pessoas hipersensíveis, aquilo que eu chamo de cultura do floquinho de neve. Não estou dizendo que essas pessoas não tenham sido, em alguma medida, desrespeitadas, mas quando você cria uma rede de cultura de vitimismo, alguém pode ir atrás de outra pessoa, quer seja por uma histeria coletivista, de todo mundo achar que está sendo abusado, ou quer seja por algum tipo de oportunismo para querer lucrar em cima dessa indústria do vitimismo. Primeiro, eu queria, de alguma forma, não sei o caso ao todo, né, tirar qualquer tipo de culpa da Ellen. Eu acho impossível ela ter uma noção de tudo que aconteceria ao redor dos bastidores do programa dela, ou muito mais. Você acha que ela ia criar um ambiente tóxico, um império do mal de pessoas que oprimem, ela mesma que faz um tipo de cultura ao respeito, à diversidade? Seria uma coisa muito hipócrita e muito sórdida. Eventualmente, eu acho o seguinte, eu acho que para respeitar todo mundo, e quando você se coloca no lugar de vítima sempre, e você quer e exige respeito, a noção de respeito ela pode se tornar em alguma medida subjetiva. E quando você coloca o foco simplesmente na questão da da provável vítima, então você cria uma coisa muito complicada, porque aí a vítima pode se colocar no lugar de vítima o tempo inteiro, a pessoa, quer dizer, pode se colocar no lugar de vítima o tempo inteiro, e criar vitimizações, como é o caso, eu creio, em relação da Ellen DeGeneres. Ela não tinha um poder absoluto sobre o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, ou sobre como as pessoas se sentiam ou não vitimizadas ou desrespeitadas por outras. E aí, sem que haja uma devida apuração judicial, inclusive, a pessoa já é previamente cancelada pelas redes sociais como sendo um monstro. E aí não tem jeito, ainda que se prove que a Ellen não tinha nada a ver com isso, como eu acho que não tem, diretamente pelo menos não tem, a pessoa já perdeu o emprego, já perdeu a credibilidade, já perdeu a sua honorabilidade por uma questão extremamente subjetiva, que é do outro se sentir em alguma medida desrespeitado ou outra pessoa se sentir no lugar oportuno, né, de se sentir desrespeitado e lucrar algo com isso, ou da pessoa criar, no mundo de hipersensibilidade ofendida, achar que foi desrespeitada por um tom de voz, por uma piada infeliz ou qualquer coisa do tipo. Se a gente for fazer uma asepsia na natureza humana e achar que tudo é ofensa, todo mundo um dia vai ser cancelado. Mais uma vez, não estou dizendo que essas pessoas não tenham sido legitimamente desrespeitadas, mas que há uma desconfiança em relação a essa cultura do cancelamento e a essa indústria de vitimização, eu acho que há, e é uma coisa muito séria que está acontecendo, não só com a Ellen, mas com todo mundo. Joel. Olha, existe
de fato, uma cultura tóxica. Uma cultura tóxica no show business, uma cultura tóxica nas redes sociais. Uma cultura altamente persecutória e autoritária. Veja só, a Ellen é apresentadora do programa. Se um diretor executivo do programa dela se comportou de maneira inadequada numa festa da empresa, ou se nos corredores ali ele fazia brincadeiras, você acha realmente que ela sabe, que ela está por dentro daquilo? Sabe? Pessoas tomam isso como um ponto de partida, a certeza moral que o programa dela tem que acabar por conta disso. Sabe? É um negócio assim que está fugindo de qualquer critério. As pessoas nem esperam o julgamento real na justiça. O julgamento é feito pelo calor do momento de uma opinião pública que acha que a maior virtude do universo é você condenar alguém por uma falha moral, às vezes de outro, nesse caso, porque a Ellen nem participou dessas coisas que estão falando. Aí não sei se esses produtores fizeram ou não fizeram, não sei avaliar também se o clima, como é que era o clima da empresa, dava para ter piadinha, não dava para ter piadinha, eu não sei qual era a relação dele com o sujeito que ele fez uma proposta indecente na festa da empresa, não sei de nada disso. Agora eu quero que ele seja, que o ato dele então seja julgado. Agora, de antemão, você já julgar e condenar a Ellen, a apresentadora, por tudo isso, é um negócio de uma cultura que passou de qualquer limite. Essa cultura é tóxica, uma cultura de perseguição, de moralismo constante, moralismo ininterrupto, em que todo mundo se sente melhor ao condenar e ao se colocar como arautos da pura virtude, que absolutamente ninguém é também. Então, se prepare, você que hoje cancela, amanhã será cancelado. Vini, deixa eu te ouvir também. Essa cultura do cancelamento, né, Paulo, é uma cultura aí de um julgamento antecipado dos fatos, né, que não faz bem nenhum, porque ele é muito exagerado, muito radical e nem sempre corresponde à verdade. Então, acho que os fatos aí devem ser investigados. Muitas dessas denúncias são graves. Eu acho que quando deixa de ser uma denúncia só e passam a ser várias, então denota um certo tipo de padrão de comportamento com relação a essa produção. Concordo com a Adriles, né? Todo ambiente de uma empresa de poder é um pouco tóxico, quando isso é levado para um ambiente de mídia, televisão, que envolve audiência, e eu imagino que isso deve ser ampliado. Agora, outra coisa é saber, de fato, o grau de envolvimento da Ellen com esses produtores, o grau de conhecimento que ela tinha dessas denúncias. Se tinha e não fez nada, ou se tem alguma participação dela, eu vi que está rolando um certo exposed dela aí também no Twitter, de gente falando... Um certo que, Vini? Um certo que você falou? Repete. Exposed. Agora traduz. Tá certo, Paulinha? Tá certo, uma exposição, as pessoas começam a querer falar verdades, ou não sei. Perfeito. Isso, agora a gente também não sabe isso, tipo, a Ellen não é isso que ela mostra ser na televisão, essa pessoa alegre, simpática, divertida. Agora, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Se for verdade, é muito incoerente com a história dela, né? Com a carreira dela, porque é uma carreira que lá no início também foi marcada pela exclusão, pelo preconceito, pela discriminação. Então, eu me surpreenderia também se ela agisse dessa forma nos bastidores. Paulo. Paulinha, você queria encerrar? Eu acho que uma das coisas também que pega é que não havia um mecanismo, digamos assim, um RH para ouvir denúncias, né? Então, aí fica se imaginando que o sistema compactua com esse tipo de coisa para acontecer e para ficar oculta, né? Só que eu acho que também ninguém pensava muito sobre isso, essas questões, né? Um assédio moral, um comportamento tóxico dentro da empresa. Eu acho que são pensamentos mais atuais e todas as empresas vão ter que se reinventar. Essa série The Morning Show é muito educativa em relação a isso. Ali, o assunto principal é o assédio sexual, mas ali se fala da cultura da empresa. Então, o cara é o astro do programa. Será que a produtora queria dormir com ele mesmo porque ela admirava ele ou não? Será que ela se sentia subjugada? Então, são nuances ali que eu acho que são essas coisas que o Adriles está dizendo. Aconteceram ou não aconteceram? Cabem ou não cabem dentro da empresa? Só que dentro do grupo ali, desse grupo grande que trabalhava com a Ellen, e que muito provavelmente ela não tinha esse contato diário, essa possibilidade de perceber diversas nuances dos comportamentos, não havia um mecanismo para que as pessoas se protegessem e denunciassem e dissessem, né, o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham como reagir a isso, se proteger.
Então, tem casos, por exemplo, de demissão depois de licença para uma doença, demissão depois de luto de parentes. Tem caso aqui de uma funcionária negra que numa festa falou com o diretor e o diretor disse para ela assim: me desculpe, eu só sei o nome de pessoas brancas que trabalham aqui. Gente, tipo, são coisas meio sérias, né? Um cara que é diretor de roteiro botar a mão no pênis do outro no meio da empresa, na frente de todo mundo, é uma piada? Não sei, eu acho meio over também. Então, assim, não haviam mecanismos para essas pessoas, por exemplo, abrirem uma reclamação. E se houvessem, talvez a Ellen tivesse podido ficar a par do que aconteceu, né? Mas o ambiente não permitiu. Então, não sei, de repente era um ambiente tóxico mesmo. Adriles, uma frase. A questão do cancelamento é o seguinte: em juízo, a gente tem o famoso in dubio pro réu. Ou seja, em dúvida, a gente favorece o réu. Na cultura do cancelamento pseudo-progressista, na dúvida, massacre o réu. Esse é